A gente vai falar hoje sobre uma pequena simulação que eu fiz. Estava trocando ideia com um amigo meu do meu pai e ele comentou, falando de empresa, de negócio. A gente acabou chegando na bolsa e ele comentou que vai receber uma indenização de 150 mil reais. E eu pensei, pô, por que que eu não coloco no canal? O que que eu faria se eu tivesse esse dinheiro, tá? E melhor ainda, o que que eu faria quando eu comecei, tá? Se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje. Deixa eles fazer fofoca enquanto nós tá fazendo dinheiro, fazer dinheiro. Salve, salve galera, Guilherme por aqui, mais uma vez. Segunda vez que eu tô gravando o vídeo, porque gravei com áudio duplicado. Se pegar minha carteira da época, não tava tão ruim, mas hoje seria completamente diferente. Então, é isso, vamos lá. Bom, galera, estamos no Kimbo aqui, beleza? Deixa eu só abrir aqui Point Fix para a gente apontar algumas coisas. Então, seguinte, a gente chegou com um capital até aqui aplicado, de fato, de 150 mil reais. A gente está com um saldo final de valorização, lembre-se muito bem do que eu estou falando, valorização dos papéis de 56%, tá? Por que valorização? Na hora que eu mostrar uma outra parte do King, vocês vão entender o porquê de valorização, tá? Então aqui a gente começou os aportes em agosto de 2019, beleza? Começou com 55 mil reais, setembro foi para 58 mil reais aplicados, outubro para 94 e assim por diante. E aqui em março foi quando aconteceu a crise do coronavírus. Então a gente já sabe o que aconteceu aí, né? De março até abril aí, final de fevereiro também dá para contar. Aconteceu o famoso derramamento de sangue nas bolsas ao redor do mundo. Caíram, por exemplo, a bolsa do Brasil, né? Lá fora caiu, chegou a cair de 60% a 80%. A Bolsa do Brasil, se eu não estou enganado, caiu 64% em questão de um mês e meio. Tá? Então, isso é muita coisa mesmo. Normalmente, diariamente, aí, a Bolsa está acostumada a oscilar 2%, positivo num dia, negativo no outro, enfim. Mas em março teve semana de acontecer 3 circuits breaker. E para quem não sabe, tá? Um circuit breaker, o que acontece? Quando a bolsa fica negativa, o índice da bolsa fica negativo em 10%, a bolsa para e dá um tempo para os investidores pensar. Pô, faz sentido cair 10%? Pô, se não fizer, ela volta às atividades e segue o baile. Caiu novamente abaixo de 10%, eles param de novo para dar um tempo para o pessoal respirar. Faz sentido cair abaixo de 10%? Se não fizer, segue o baile e termina o dia. Se acontecer de cair abaixo de 10% de novo, aí a bolsa encerra as operações daquele dia e só no próximo dia fala assim, ó, gente, dá uma segurada aí, dá uma relaxada, amanhã vocês voltam e decidem o que vai acontecer, tá? É um mecanismo de proteção muito muito utilizado ao redor do mundo, tá? Todas as bolsas, se eu não estou enganado, usam Circuit Breaker. Eu vou até dar uma pesquisada historicamente falando quando começou a ser usado isso, para passar um pouquinho de conteúdo histórico para vocês. Então, qual foi a divisão que eu usei aqui? Eu usei 10% em criptomoeda, eu usei 10% em criptomoeda, mais especificamente Ethereum e Bitcoin. Tá? Eu gosto dessas duas moedas. Tem mais algumas no meu radar, mas atualmente eu só estou com Bitcoin, nem Ethereum eu tenho.
mas Ethereum me cresce muito aos olhos. Por que que Ethereum cresce muito aos olhos? Porque ela está com uma liquidez boa e também ela é um valor muito abaixo do valor do Bitcoin, tá? Basicamente o Bitcoin aí seria o ouro das criptomoedas, na minha visão. Mas beleza, voltando aqui, para a gente não perder muito foco, a gente ficou com 10% em criptomoeda, em Ethereum e Bitcoin. A gente ficou com 38% em B3, Itaúsa, Energias do Brasil, Magalu, Fleury e Vivara. Tá? Uma coisa que o Kimbo faz que eu não concordo é considerar ações e ETFs a mesma coisa. Tá? Então, o IVVB11, que é um ETF que replica o índice do S&P 500, esse cara aqui não deveria, na minha opinião, estar sendo considerado como uma ação, tá? Porque ele não é uma empresa de fato, a gente não está comprando uma empresa. Mas é papo para outro dia. Tem softwares que conseguem separar o ETF do fundo imobiliário da ação, tá? Mas o Kimbo não faz isso, não sei o porquê. A gente tem também fundos imobiliários, com 30% da carteira. E eu gosto bastante e tenho usado esses caras aqui. XPML, HGLG, BRTA, BCFF e ALZR. Tá? Também tem um Hectare, que acabou não pegando no print aqui. E é um outro fundo que eu gosto muito. Tá? Os fundos que eu mais aportava eram o BRTA, o HCTR e o BBPA11. Eu tinha XPML, tinha HGLG também, mas por motivos pessoais eu fui obrigado a desfazer de boa parte da minha carteira, tá? Vai até sair um conteúdo para vocês sobre isso, do porquê que eu não tenho mais 80% da minha carteira, mas vocês podem dar risada, assim como eu dei risada, mas vamos ver o que vai acontecer, né? E eu tenho dois CDBs aqui em conta. Tenho duas contas aqui com CDB. Primeira conta, PicPay. Como eu não consegui fazer nenhuma operação de hedge aqui, não gosto de fazer hedge em dólar, queria fazer outras operações de hedge e o Kimvo não estava me permitindo deixar isso registrado, tá? Então eu deixei esse valor aqui rendendo no CDB apenas para deixar separado o que seria para hedge e o que não seria para hedge, beleza? E essa outra conta aqui, a conta do Nubank, que ela rende 100% do CDI também, assim como a da PicPay, ela é o fundo de emergência. Eu considerei um fundo de emergência aí de R$2.000 por mês, num período de 12 meses, tá? Então deu R$24.000 aí de fundo de emergência. A gente está subdividido entre Nubank e PicPay para renda fixa, Clear para ações, mercado Bitcoin, os Bitcoins de fato, e o Brasil Bitcoin com os Bitcoins de fato, perdão, e o mercado Bitcoin com o Ethereum, tá? Na hora de lançar, eu lancei separado, eu ia lançar na mesma corretora, até porque eu não uso nenhuma das corretoras brasileiras, eu uso a Coinbase, tá? Meus bitcoins estão lá. Não é muito, mas é uma diversificação que eu gosto, tá? Em questão de rentabilidade geral, a gente consegue ver a curva aqui dos rendimentos, tá? A gente está com uma rentabilidade real acima da inflação de 51%. A gente percebe que a variação diária de rentabilidade, na grande maioria dos dias, a gente tem uma rentabilidade razoável, bem equiparada com o índice, tá? Alguns dias, em alguns meses, a gente estoura para cima, alguns meses o Ibovespa estoura para cima, mas o mais importante aqui, quando o Ibovespa cai, que é o nosso benchmark principal, quando o Ibovespa cai, a gente não cai tanto quanto ele,
ou mais do que ele, tá? Pelo menos não até agora. Então, em questão de variação, no último dia, o Kinvo não conseguiu registrar o Ibov e o CDI, não sei dizer o porquê, tá? No dia de hoje. No mês, a gente está mais negativo que o Ibov, beleza? A gente está com menos 277 e o Ibov está com menos 239. No ano, porém, a gente está positivo, está com 13,82 e o Ibov está com menos 16,12. Tá? O Ibov sofreu muito com o coronavírus. O coronavírus deu uma pegada. Tá? E nos últimos 12 meses a gente está com 28%, enquanto o Ibov ainda amarga os menos 7,41. Então, mesmo pegando parte do ano passado, ele está meio capengando ainda, está sofrendo um pouco para voltar. Mas faz parte de renda variável. O Ibovespa ele é muito commodity. Tá? Grande parte das empresas que tem mais peso dentro dele é do mercado financeiro e commodity. Então, quando elas vão mal, dá uma leve pegada. Petro, por exemplo, além de ter tido a crise do coronavírus, ela teve também a crise do petróleo, a guerra entre os russos e os árabes. Né? Então, afetou muito ela negativamente. Aqui em classe de ativo eu não vou conseguir mostrar para vocês, a ferramenta está com problema, tá? Não está exibindo nenhum tipo de relatório. Em projeção a gente tem 3 visões, tá? Possíveis. Acredito eu que seja feito com base em cálculo de desvio padrão, mas eu não tenho certeza, teria que entrar em contato com os desenvolvedores para entender. Mas aqui a gente tem o esperado. Em fevereiro de 2021, a projeção mais realista aí é que a gente tenha uma evolução de 67% na carteira, tá? Tendo um saldo de 199 de rentabilidade, tá? Deixar claro de novo, isso daqui é o percentual de rentabilidade, ou seja, a gente comprou o ativo por um valor e ele está custando mais caro no dia atual. A visão otimista diz que a gente vai ter quase 90% de rentabilidade, tá? Em fevereiro de 2021, somando um total de 225 mil e meio. E a visão pessimista diz que a gente vai ter só 45%, tá? A gente vai deixar os nossos 56% de lado e vai ficar com 45% que tá bom e é isso. Tchau, obrigado. Então vai ficar no final aí com 173 mil. Mas percebam, em ambos os cenários, caso algum deles aconteça, eu acredito que vai ser do esperado para o otimista, tá? Segundo a minha visão de mercado, até por causa das possíveis vacinas que vão chegar aí. Mas uma coisa que eu quero deixar em destaque, bem destacado mesmo, é isso daqui. Na versão pessimista, ele diz que o saldo atual vai ser 173 mil. Pô, Guilherme, você investiu 150. Na pior das hipóteses que o software te dá, você ainda vai sair com 23 mil de lucro? Sim. Tá. Então, quando você faz um portfólio bem balanceado, você está reduzindo o seu risco. Tá? Você nunca vai colocar todo o seu dinheiro em uma ação. Pode ser que você acerte e ganhe muito cash, sim. Mas se você quebrar, você vai perder todo o seu dinheiro. Então faz muito mais sentido você dividir ele de uma forma bem pensada, analisar todos os pontos de uma forma legal para o seu futuro, tá? E além disso, você não ficar rezando para o mercado ir para cima ou ir para baixo. Você tem convicção de que os pontos que te fizeram escolher aqueles ativos são bons. Na parte de risco-retorno, a gente está com
com retorno de 13,82 no ano de 2020 para uma volatilidade de 20%. Tá? A carteira em si está com retorno de 50% para uma volatilidade de 25%. Então, aqui está razoável. Aqui é uma divisão que eu gosto. Tá? Então, eu tenho 25% de risco para 50% de retorno. Então, é uma probabilidade de 2 para 1. Tá? Aqui já não é uma probabilidade que eu gosto muito. Mas eu entendo do porquê tá assim, a bolsa ainda tá se recuperando, tem muita gente pessimista, tem muita gente vendendo ainda, tá? Então, eu entendo do porquê tá assim. Tem muita coisa ainda que ainda tá com o pensamento lá em abril. Um outro indicador muito bom que a gente pode usar é o indicador beta, ou a sensibilidade do ativo, tá? Indicador beta. O que o indicador beta faz? Ele te mostra o tanto que um ativo anda em relação ao benchmark, tá? Então, quando o beta está 1, quer dizer que ele anda na mesma proporção do benchmark que está sendo usado. Então, quando a gente vê aqui que a Itaúsa ela tem um beta de 0,87, quer dizer que enquanto o índice Bovespa está andando 1%, a Itaúsa está andando 0,87%. Tá? Isso não quer dizer que sejam para a mesma direção. Tá? Pode ser que o Ibovespa está indo para cima e a Itaúsa está indo para baixo. A Itaúsa para cima e o Ibovespa para baixo. Tá? Quando a gente tem um beta negativo, quer dizer que os dois não são inversamente correlacionados. Por exemplo, real e dólar. A gente tem a renda fixa com beta zero, quer dizer que eles não são correlacionados. Tá? Então, se o CDI subir 4% não quer dizer que o Ibovespa vai subir X%. O Ibovespa pode subir 1000% em um ano. O CDI vai continuar subindo na taxa dele. Ele está pouco se importando com o Ibovespa. Tá? Então, a ideia é essa. E um ponto que eu comentei no último vídeo, que eu acho muito interessante mostrar para vocês, é o seguinte: de todo o valor que a gente tem na carteira, a gente tem uma proteção natural sobre o que a gente fez. A gente tem a cobertura do FGC. Então, a cobertura do FGC é o quê? Se você tem até 4 contas com CDB, ou seja, se você tem uma conta na XP, uma conta na Rico, uma conta na Clear e uma conta no Nubank, por exemplo, e você tem 250 mil reais investidos lá, você consegue resgatar esse valor. Se eu não estou enganado, são 250 mil por conta, mas eu vou confirmar para vocês e coloco aí nos comentários. Então, até esse valor você consegue resgatar. Você abre uma solicitação na FGC e eles conseguem te retornar esse valor. Ou seja, se der alguma merda extraordinária do dia para a noite a carteira derreter e sumir, sei lá, os bancos, o Nubank quebrou, o PicPay quebrou, Itaúsa quebrou, todo mundo quebrou. E de repente todo mundo decidiu vender Ethereum e vender Bitcoin. A gente ainda vai estar protegido pela FGC no valor de... A gente ainda vai estar protegido pela FGC no valor de 38 mil reais. Então, na pior da pior hipótese que a gente tiver, a gente ainda vai ter o valor de 38 mil reais, beleza? Tá. A pior da pior hipótese tem um percentual ínfimo negativo de acontecer, tá? É muito difícil todas as empresas do mundo quebrarem, todas as empresas do Brasil, as principais, que são o caso das empresas da Bolsa, quebrarem de uma hora para outra sem você perceber, tá? Então, em resumo é isso, galera. Tava esquecendo o ponto que eu falei para vocês anotarem. Vamos aqui em proventos. Quando eu digo que esse valor aqui em cima
de 185 mil e essa rentabilidade não são de fato a real rentabilidade, pelo menos até onde eu entendo, né? É por causa desse cara aqui. A gente ainda tem uma rentabilidade e um valor que a gente recebeu de proventos, que não está relacionado à mudança de valor do ativo. Tá? Pô, Guilherme, mas o que é proventos? Quando você é sócio de uma empresa e essa empresa não tem mais para onde crescer, ou ela decide remunerar seu acionista, seu dono, ela pega um valor, reparte pela quantidade de pessoas que são acionistas e entrega isso para elas. Tá? Normalmente, dependendo se for JCP, a pessoa ainda tem que pagar imposto de renda, mas se for dividendo, ela não paga imposto de renda, pelo menos por enquanto. Né? O governo está tentando ferrar a gente nessa. Tá? Então, na real, o que a gente tem de saldo? A gente tem 185.896 mais 4.242. Tá? Então, a gente tem aqui 185.896,19 mais 4.242,92. A gente tem 190 mil de valor patrimonial. Tá? E de percentual de rentabilidade, a gente tem 56 mais 2,83. Então, a gente tem 59,01 de rentabilidade. E uma coisa engraçada que eu queria mostrar para vocês é isso aqui. No ano, a gente recebeu R$ 3.393, tá? No ano de 2020. E no ano de 2019 a gente recebeu só R$ 849,63, tá? Causando uma média mensal aí de R$ 70. Enquanto a média mensal do ano de 2020 foi 282. Pô, Guilherme, mas por que tá com uma diferença tão alta assim? Primeiro, em 2019 a gente estava com um valor bem mais baixo aplicado, a gente não estava com todos os 150 mil reais aplicados. Tá? Segundo ponto, a gente começou em agosto. Então, se a gente for fazer as contas, a gente ficou agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 5 meses recebendo. Enquanto esse ano a gente já recebeu 9 meses, tá? de provento. Aqui só para vocês terem uma ideia, no mês de setembro foi R$ 653, no mês de agosto foi 346, no mês de julho 343, no mês de junho quase R$ 300, no mês de maio 304, no mês de abril 324, no mês de março 613 e lá em 2019 a gente recebeu, ó, em agosto R$ 61, setembro R$ 102 e outubro a gente já começou a receber mais uma média mais estável de 280, 208, 197, 254, 255. Nesse período aqui já ficou um pouquinho mais estável, tá? Basicamente é isso, pessoal. Aqui é o que eu queria mostrar para vocês um pouquinho, como foi a performance da carteira se eu tivesse esse valor na época que eu comecei a investir com a mentalidade que eu tenho hoje, tá? Eu vou fazer uma outra carteira pegando esses 150 mil reais também, só que fazendo uma simulação em real time, podemos dizer assim com vocês. Eu vou analisar e mostrar passo a passo tudo que eu estou fazendo, começar a aplicar do zero a partir do dia que eu começar a gravar essa série, para vocês entenderem qual que é o meu pensamento, por que eu estou escolhendo tal ativo, por que eu estou fazendo uma divisão de carteira, tá? A ideia é passar para vocês esse feeling, beleza? Bom, basicamente é isso, pessoal. Eu só queria que vocês comentassem o que vocês acharam, se vocês gostaram. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar, beleza? Dá essa força aí pra gente. Por enquanto é só. Valeu, falou. Tchau, tchau.
Nego Isaura dizia eu não sou boy, só não sou otário.